Entendeu? Quem vai casar precisa entender que casamento é quase um sistema prisional semiaberto. Como assim? Ué, você sai para trabalhar de manhã, volta para dormir em casa e tem um encontro íntimo lá uma vez ou outra. É mais ou menos isso, entendeu? Deve ter muitas reclamações do casal que não tem sexo, que não faz sexo, que não procura, um não procura o outro, e deve ter também aquele cara que quer toda hora. Deve ter esse tipo de reclamação, né? Tem. Os que querem toda hora é mais exceção. Tá. Tem alguns, bem poucos, certo? E tem crescido o número, pelo menos, talvez por causa da liberdade de expressar, as mulheres hoje querendo mais sexo que homens. É mesmo? Nós temos um grupo aí, irmão. Quer tomar um suco, pastor? Não, obrigado. Vou tomar um suquinho aqui. Tô na água. Mulher querendo mais sexo que homem? Tem isso aí. Mas tem mudado isso? Eu não sei, se tem mudado, eu não sei. Eu sei que tem chegado o meu conhecimento, você tá entendendo? Se mudou, talvez isso já existisse, mas elas tinham um pouco de... Como assim? Uma mulher que quer... Poderia ser mal compreendida. Uma vergonha de externar, né? Isso, isso aí. Mas os motivos pelo qual o homem faz sexo é um pouco diferente da mulher, né? O homem, por exemplo, o que motiva o homem na maioria das vezes é o estresse, esse estresse superficial do dia a dia. Isso motiva? Isso motiva. Se ele estiver estressado demais, aí não adianta, não, né? Tá. Mas esse estresse, peguei um engarrafamento, aconteceu isso, tive um aborrecimentozinho, e o cara fica meio... Pô, cara, a hora que chegar em casa eu vou tomar um calmante, né? Mas em contrapartida, o estresse do dia a dia impede que a mulher tenha um interesse por sexo. Por isso que há esse desencontro. Você está aqui e sua esposa está num ambiente estressante também dela. Quando vocês encontram, os dois estão estressados. Ela quer bater um papo, conversar, falar para desestressar. E você quer fazer sexo. Pronto, já saiu faísca. Aí já era. Não tem um senso comum entre os dois, né? Isso aí. E é difícil de entender isso, hein? Então, depois que você entende, você pode combinar como as coisas funcionam. Certo? Fica tranquila hoje que eu vou ter um dia um pouco estressado. Não, pelo menos bater um papo, né, como é que funciona. Certo? Sim. Olha, hoje eu estou estressado. Vamos resolver? Ao invés de uma partida oficial, vamos jogar uma peladinha, por exemplo. Tá. Bota um chinelo aqui, outro ali, vai só suar e tá tudo resolvido. Certo? Então, eu acho que essa intimidade, Celso, que é legal poder falar disso, sabe? Sim. Brincando, sem cobrança, sem só tenho você, e sem aquela coisa que dê ao outro a obrigatoriedade de fazer as coisas. Eu acho que essas pessoas são meio atrapalhadas com isso. Tem algum divórcio que é permitido? Existe isso, não? Segundo Jesus, o divórcio ele só acontece por causa da dureza do coração. Tá certo? Então Jesus diz que todo divórcio acontece por causa da dureza do coração. Então já existia divórcio naquela época? Sim. O Moisés, ele oferecia, né, a quem o procurasse a carta de divórcio. Foi essa a reclamação dos fariseus a Jesus. Mas espera aí, Moisés, desde aquela época, oferecia a carta de divórcio, como é que o senhor vem falando agora? Tá. Né? Aí Jesus disse, mas não era assim desde o princípio, certo? O casamento, ele é opcional, ok? Só que pessoas não sabem da seriedade dele, Celso. Então, se ele soubesse a seriedade do casamento... Qual que é a seriedade do casamento? Porque tem uma promessa ali, pelo menos na Igreja Católica, tem todo aquilo que o padre fala, que é na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, que é até o fim, né? Então, a questão é o seguinte, quando as pessoas vão se casar, elas deveriam entender que elas vão eleger, nesse mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, uma pessoa só. Uma pessoa. O casamento é monogâmico, biblicamente. Tá certo? Ele é vitalício, então é só troço ruim. Isso é uma pessoa só. Para sempre. É para sempre. Você vai ter que esperar essa pessoa morrer para você ficar livre. As pessoas dizem, porque há um texto bíblico que deixa o adúltero aprisionado, certo? Aquele que adulterou, Sim. E o outro fica livre. Entendeu? Mas mesmo para esse... O divórcio só vai acontecer porque há dureza de coração. O adúltero não quer mudar. A vítima que não quer perdoar. Então, sempre vai culminar
que Jesus disse que é dureza do coração. Dureza do coração. Dureza do coração, certo? Então, as pessoas precisam entender que o casamento não é brincadeira.